Recentemente eu postei um Shorts aqui no YouTube e também um Reels lá no Instagram, contando um pouco como que foi a minha prova prática para poder tirar a carteira de motorista aqui na Alemanha. Esse vídeo deu diversos comentários, diversas dúvidas super interessantes e eu decidi então gravar esse vídeo mais longo para poder contar com todos os detalhes como que foi esse meu processo aqui na Alemanha. Vamos lá? Olá, pessoas! Eu sou o Rick Pina, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Vamos hoje conversar sobre esse processo que é bastante chato, burocrático, caro, que dá muita dor de cabeça, mas que no final vale super a pena quando você tem lá a sua carteira de motorista e você consegue dirigir, você pode dirigir por toda a União Europeia e ainda alguns outros países aqui na Europa. E hoje eu vim compartilhar um pouco com vocês como que foi o meu processo, como eu falei, bastante burocrático, com bastante dor de cabeça, mas eu vou contar todos os detalhes do que aconteceu. Bom, vamos começar com... Sim, eu tinha carteira de motorista no Brasil, tirei lá em 2008, bastante tempo atrás, mas a carteira de motorista do Brasil só vale aqui na Alemanha. Você pode vir como turista e usar a sua carteira sem problema nenhum. E pra gente que vem morar na Alemanha, ela vale por 6 meses a partir da data que você entra no país. Depois desses 6 meses, você tem duas opções. Ou 3 opções. Uma é, você pode pedir para que prolonguem esse prazo por mais 6 meses, mas aí vai depender da Alemanha, né, do governo, decidir se eles vão te dar esse prazo ou não. E aí você tem que apresentar documentos, justificativa, um monte de coisa. Eu nem escolhi isso porque já tinha passado bastante tempo do prazo quando eu decidi que eu queria realmente ter uma carteira de motorista aqui na Alemanha, que eu queria dirigir aqui na Alemanha. A segunda opção é você fazer a carteira de motorista aqui na Alemanha, e aí tem duas opções dentro dela que depois eu vou explicar direitinho. E a terceira opção é você estar satisfeito sem a carteira, você não faz a carteira e é isso, tá tudo ótimo pra você. Eu, como falei, eu queria ter a carteira, né, depois que eu já tinha mais de 1 ano morando na Alemanha. Quando a gente tem a carteira de motorista no Brasil, a gente tem duas opções. A primeira opção é você transfere a sua carteira pra cá. Na verdade, é um processo de transferência bem entre aspas, que foi o processo que eu decidi fazer pra mim. Então eu vou explicar esse processo. E a segunda opção é você começar do zero, como se você não tivesse carteira de motorista. E aí eu também vou falar um pouco por que eu escolhi a primeira opção e não essa opção. Eu escolhi a primeira opção porque a gente, com a Carteira Nacional de Habilitação do Brasil, a gente não é obrigado a fazer nenhuma aula. A gente tem que fazer apenas as provas teórica e prática. A gente não precisa fazer nenhuma aula. O que acontece é que a maioria das autoescolas aqui na Alemanha, eles não deixam a gente fazer a prova prática sem que a gente faça pelo menos umas 2, 3, 4, às vezes 5 aulas práticas, porque tem bastante coisa diferente do Brasil. Algumas autoescolas, elas colocam até um número maior de aulas aí, mas aí vai a você decidir se você quer fazer ou não, você conversa na autoescola, enfim, é uma outra situação. Já quando você começa do zero, você é obrigado a fazer todas as aulas teóricas, fazer a prova teórica, todas as aulas práticas, fazer a prova prática. Eu queria evitar fazer as aulas porque é um custo a mais, sendo que eu já dirigia no Brasil, e eu estava confiante que, ok, com o que eu sei da teórica, eu ia conseguir estudar por mim mesmo e eu ia fazer. E a prova prática eu ia fazer um número reduzido de aulas e não a quantidade que é obrigatória para quando você está tirando a carteira do zero. Eu pensei mais em relação ao tempo mesmo de processo e também ao custo. Por isso que eu escolhi, e como eu tinha muitos anos dirigindo no Brasil, de experiência, então eu escolhi realmente a primeira opção. Escolhida a primeira opção, eu fui até uma autoescola, isso a gente morava em Munique ainda. Nessa autoescola eles me aceitaram como aluno, porque ainda tem isso, tem muita autoescola que tem uma alta demanda de alunos, então eles não aceitam, mas essa autoescola, ela aceitou a gente como aluno, e eu informei que eu queria então fazer o processo de transferência, que eu já tinha a carteira no Brasil, expliquei toda a minha situação, e é isso, fiz lá a matrícula
paguei uma taxa para fazer a matrícula, eles me deram um documento e uma relação de outros documentos que eu teria que levar até o Detran da Alemanha. Reuni todos esses documentos e fui então até o Detran, lembrando que eu tive que marcar um horário para poder ir até o Detran, tá? Eu não conseguia ir até lá o Detran, mas pode ser também porque foi no meio da pandemia, eu não sei como está a situação hoje, mas então você verifique no Detran da cidade que você está ou que você vai morar, para ver como que funciona, se precisa agendar ou não. Muitos lugares aceitam que você chegue lá bem cedo e você pega a senha e é atendido. No meu caso, eu tive que marcar o horário, levei os documentos, apresentei todos os documentos que eles pediram. Inclusive, ficou faltando um documento, porque como eu falei, eu iniciei o meu processo em Munique, eles precisavam de um documento dizendo o primeiro lugar que eu morei na Alemanha, o meu primeiro registro na Alemanha, né, na cidade que eu morei. Então, era Berlim, no meu caso. Eu tive que entrar em contato com a prefeitura de Berlim, eles me mandaram um documento dizendo que realmente, quando eu cheguei na Alemanha, lá foi o primeiro lugar que eu morei. E aí eu tive que mandar esse documento por e-mail para a prefeitura de Munique, que eles já estavam com todos os meus outros documentos e precisavam anexar esse documento. Depois que eles fizeram isso, eles me deram um prazo aí de um mês mais ou menos para eu receber uma carta do Detran dizendo se eles aprovariam ou não o meu processo. No meu caso, de novo, eles aprovaram o meu processo porque eu estava com todos os documentos, minha carteira de motorista estava válida. Esse é um outro ponto. O que eu vejo muita gente falar é que quando você tem a carteira de motorista do Brasil válida ainda, você consegue muito mais fácil do que quando a sua carteira está vencida. Na verdade, quando está vencida, você não consegue fazer a transferência, você tem que começar o processo do zero. E eu já vi casos de muitas pessoas que foram para o Brasil, renovaram a carteira no Brasil e deram entrada no processo aqui. Algumas outras pessoas não conseguiram porque o Detran, eles alegam que uma vez que você entrou na Alemanha, você não tem o direito de ir para o Brasil, renovar a sua carteira e então dar entrada no processo. Você precisa dar entrada no processo antes da sua carteira vencer no Brasil. Eu fiz isso porque eu não queria correr o risco e eu ainda tinha mais quase um ano de carteira válida, então por isso que eu decidi fazer o processo para não ter nenhum risco, nenhuma dor de cabeça. Então eles aceitaram o meu processo, eu recebi a carta dizendo que eles tinham aceitado e que eu tinha que pagar mais um valor. Paguei esse valor e então eu consegui ir na autoescola de novo com esse papel dizendo que eu fui autorizado, que eu fui aprovado, né, no processo, e que a autoescola iria marcar a minha prova teórica. A prova teórica eu decidi fazer em português de Portugal. Não sei se foi a melhor escolha. Se fosse hoje, eu ia escolher fazer em inglês, porque o português de Portugal tem muita coisa bastante diferente, os termos são muito diferentes. Então, além de eu estudar a teoria em si, eu tinha que estudar algumas palavras, alguns termos, para eu entender também. Talvez em inglês fosse um pouco mais fácil. Mas aí cabe a você decidir também o que é melhor para você. Tem diversos idiomas, se eu não me engano são 13 idiomas que você pode escolher fazer apenas a prova teórica, ok? Então eu fui na autoescola, marquei a minha prova teórica e eles me venderam o aplicativo onde eu poderia estudar através do meu celular, eu poderia estudar para a prova teórica. E aí fica uma pegadinha também. Na autoescola que eu fui, eles me cobraram 90 euros por esse aplicativo. E eu, não sei porquê, decidi pagar esses 90 euros, o que é muito caro. Hoje em dia, não recomendo pagar esses 90 euros ou pagar esse aplicativo. Eu já vi diversos outros aplicativos que vende aí na sua Apple Store, na sua Google Store, não sei qual que é o nome, que custa 10 euros, por exemplo, e muita gente fala que é a mesma coisa, e eu acredito porque eu conheço várias pessoas que estudaram por esses aplicativos bem mais baratos do que eu paguei e também não tiveram nenhum problema, eles passaram na prova sem problema nenhum. Mas eu, como falei, comprei esse aplicativo e eu fui estudar.
E eu ficava fazendo os simulados, ficava estudando as questões, tudo, até que uma hora o meu aplicativo mostrou o sinal verde. Tem lá um sinal vermelho, amarelo e o verde. Ele mostrou o verde. Isso quer dizer que eu estava pronto para poder fazer a prova teórica. Porém, isso não tem nada a ver com o dia da sua prova teórica, ok? Você pode ir para a sua prova teórica com um vermelho, por exemplo. Não tem uma ligação, não tem ligação. Isso é apenas um termômetro para você, para mostrar se você está apto a fazer a prova ou não. No meu caso, eu estudei até ficar verde e eu fui então fazer a prova que já estava marcada. Chegando lá, fui fazer a prova, foi em português, né? Como eu já falei, já mencionei. A prova, para mim, foi bem tranquila. Se eu não me engano, foram 30 questões. Todas as questões estão inclusas no aplicativo, seja no aplicativo que eu paguei, seja no aplicativo que é mais barato. Apenas é que você vai fazendo tanto que você acaba decorando as questões. E aí, se eu não me engano, é um banco de 3.000 questões e eles tiram 30 para poder você fazer a prova. Eu fiz a prova, não tive problema nenhum, acertei todas as questões, não errei nenhuma e aí fui aprovado mais uma vez. Uhul! Beleza, tranquilo, uma etapa acabou. Sigamos para a próxima. Nesse meio tempo, eu e o Hugo, nós decidimos mudar de cidade por várias questões pessoais. Nós mudamos de cidade, nós decidimos sair de Munique e ir para uma outra cidade, inclusive é um outro estado. E a gente pensou, ok, nós já passamos na prova teórica. A partir do resultado da prova teórica, né, a partir do aprovado na prova teórica, a gente tem 1 ano para concluir o processo, ou seja, passar na prova prática. A gente pensou, nós passamos em março, vamos mudar em junho, julho, a gente transfere o nosso processo para uma autoescola nessa nova cidade que a gente vai morar e a gente ainda tem um tempo para poder conseguir fazer a prova teórica, a prova prática. E foi isso que a gente fez. Nós mudamos, viemos numa autoescola aqui na cidade que a gente mora agora. Eles aceitaram receber a gente. Só que o que acontece? Você que tem que fazer o processo de transferência de documentos. Então eu entrei em contato com o Detran lá de Munique, entrei em contato pelo formulário, pelo site, pedindo, né, abrindo uma solicitação de transferência para a cidade nova, a cidade que a gente estava morando. Eles me deram um prazo de 8 semanas, sim, 8 semanas, para então fazer a transferência. E só depois disso eu poderia então fazer a aula prática ou a prova prática. Eu tive que esperar esse tempo. Acontece que eu esperei as 8 semanas, não tive nenhuma resposta, então a gente ligou pro Detran de lá e acontece que eles não tinham enviado o nosso processo para cá, porque o formulário no site, teoricamente, ninguém do Detran de Munique tem acesso. Como que a gente tinha que fazer essa solicitação? Ligando para lá e solicitando ou enviando fax para eles para solicitar essa transferência. Então, gente, se você está esperando aí, ó, mandou e-mail para Detran de Munique, fez algum formulário lá no site de Munique, não vale a pena. Ligue para lá, confirme se o seu processo está funcionando, confirme se você fez a transferência. Enfim, qualquer coisa que você precisar, não entre em contato pelo formulário, entre em contato diretamente por e-mail. E sim, a gente demorou muito para conseguir ser atendido por telefone. O Hugo ficava o tempo inteiro apertando na ligação. Caía, ele colocava para chamar de novo. Caía, ele colocava para chamar de novo. E foi assim quase que o dia inteiro até que alguém resolveu atender finalmente. E aí a gente teve uma atualização do nosso processo, que na verdade não tinha acontecido nada, né? Ok, o Hugo então entrou em contato com eles por telefone depois dessas 8 semanas
solicitou a transferência para a cidade que a gente estava morando. Passou um tempo, umas 2 semanas mais ou menos, a gente entrou em contato com a cidade aqui, que a gente mora, e eles não tinham recebido o nosso processo ainda. Nós entramos em contato de novo com o Detran de Munique e eles perderam todos os nossos documentos, meu e do Hugo. Perderam. Ainda bem que eles tinham no sistema e eles conseguiram imprimir e mandar de novo aqui para a cidade que a gente mora. Mas aí, o processo do Hugo funcionou, super deu certo. O meu, eles perderam de novo. Pela segunda vez, eles perderam todos os meus documentos. E aí, quando foi a terceira vez, finalmente, os nossos documentos, os meus documentos, no caso, chegaram aqui na cidade e a gente, então, conseguia dar continuidade ao processo. A gente foi até a autoescola que a gente já tinha escolhido. De novo, eles aceitaram a gente, porque, como eu falei lá no início, muitas autoescolas não aceitam pela alta demanda de alunos e a gente conseguiu, então, dar entrada ao processo. Como que é o processo? De novo, pegamos todos os documentos que a autoescola deu, mais os documentos que a gente já tinha, fomos até o Detran da cidade nova e entregamos os nossos documentos para eles. Mais dor de cabeça. O processo do Hugo deu tudo certo. O meu, infelizmente, não deu certo, porque nesse meio tempo, nesse tempo de transferência de uma cidade para outra, a minha carteira de motorista do Brasil venceu. E eles não queriam aceitar que eu continuasse o processo, porque a minha carteira do Brasil estava vencida. Até que a gente teve que argumentar, dizer que o processo já havia sido iniciado, que eu já tinha feito a prova teórica, já tinha sido aprovado, etc, etc. E aí eu agradeço muito a autoescola que a gente fez aqui. O dono da autoescola, ele entrou em contato diretamente com o Detran daqui, conversou e conseguiu fazer com que o meu processo fosse aprovado para eu continuar, então, a tirar a carteira de motorista aqui na Alemanha. É super rápido o que eu tô contando, mas a gente passou na prova em março, a gente pediu a transferência do processo em julho, a gente só conseguiu começar na autoescola a aula teórica, que a gente queria fazer pelo menos 4, 5 aulas teóricas, a gente só conseguiu começar em novembro do ano passado, novembro de 2022. Olha quanto tempo eles demoraram para poder fazer o processo, sendo que a gente tinha apenas 1 ano a partir da aprovação da prova teórica para concluir o processo. Agora, então, novembro até março do ano seguinte, a gente tinha menos da metade do ano para conseguir ser aprovado. Mas ainda bem, de novo, que a autoescola foi super legal com a gente, o dono da autoescola foi maravilhoso com a gente conseguiu agendar as aulas. Eu fiz 5 aulas práticas com um professor em inglês. O Hugo fez 4 aulas práticas com o próprio dono da autoescola e foi em espanhol. E logo em seguida, um pouco antes do Natal, acho que 2, 3 dias antes do Natal, nós fizemos a prova prática. O Hugo foi aprovado de primeira. Eu estava completamente nervoso, muito nervoso. Eu não consegui, nos 5 primeiros minutos eu já fui reprovado porque eu não conseguia fazer. Parecia que eu nunca tinha dirigido na minha vida. De tão nervoso que eu tava por todo o processo que a gente tinha passado e por toda a minha experiência de tirar a carteira de motorista no Brasil, que foi bem traumática pra mim quando eu fiz lá, mas aí isso é um assunto pra um outro vídeo. Então eu tava tão nervoso e infelizmente eu não passei de primeira. E foi muito triste, assim, que era Natal, eu queria, né, comemorar o Natal, dizer que tava aprovado, mas não consegui. Tudo bem, viramos a página e aí meu professor, mais uma vez, ele foi muito legal comigo e ele marcou em janeiro, logo na primeira semana de janeiro, que é quando a autoescola voltava das férias, ele já marcou 2 aulas práticas para mim e em seguida ele já marcou a prova. Ele tinha apenas uma vaga para a prova e ele deu prioridade para mim. Caiu bastante coisa que a gente estuda na aula mesmo. Meu professor treinou bastante comigo as perguntas teóricas, né, que a gente tem que fazer antes da prova. As minhas perguntas foram: qual que é a profundidade mínima do pneu?
onde ficam os refletores do carro e como que eu sei que o farol alto está ligado. Respondi corretamente, então a gente entrou no carro e aí começamos a prova prática em si. Na prova prática eu tive tudo que a gente aprende na aula mesmo. Eu tive o rechts voor links, que é quando o carro que vem da direita ele tem prioridade. Eu tive Autobahn, que são as autoestradas, né? As estradas que muitas vezes não têm limite de velocidade e tem um jeito certo de entrar na Autobahn, um jeito certo de sair da Autobahn e como você deve se comportar na Autobahn. Tem estacionamento ou a baliza, eu tive freio de emergência, que também é uma coisa que a gente aprende bastante, e tem o jeito certo de você pisar no freio, na embreagem, enfim, tudo coreografado mesmo. Tive o retorno, que é quando eu tenho que fazer o contorno e voltar para a direção oposta que eu tava, na mesma rua e tudo, mesmo se não tiver uma rotatória ou se tiver um lugar que eu tenha que fazer, um que dê para eu fazer um balão, alguma coisa do tipo, eu ainda assim tenho que fazer o retorno, mas isso tudo, de novo, a gente estuda, a gente treina durante as aulas práticas, por isso que eu acho importante você fazer aí umas 4, 5 aulas práticas, porque o seu professor vai te ajudar, ou a sua professora vai te ajudar a você fazer essas questões que muitas vezes não é tão parecido com o Brasil. Lembrando que todo o meu processo eu decidi fazer com carro de câmbio manual, porque a gente tem essa opção. Eu poderia sim fazer com carro de câmbio automático, porém ficaria um registro na minha carteira dizendo que eu só poderia dirigir carros que tenham câmbio automático. Eu não queria, porque no Brasil eu estava acostumado a dirigir carros de câmbio manual, o meu carro era de câmbio manual, e me dá mais liberdade para eu dirigir qualquer carro aqui na Alemanha. Mas se você não tem intenção de dirigir um carro de câmbio manual, somente carro de câmbio automático, vai pelo carro de câmbio automático, que é mais tranquilo. Mas então, eu fiz a prova, né, na primeira semana, dia 5 de janeiro, na primeira semana de 2023, 5 de janeiro, pertíssimo do meu aniversário, que é no dia 9, e foi um presente, assim, um presentaço pra mim. Eu fiquei tão nervoso quando o avaliador falou que eu tinha sido aprovado, que eu chorava, que eu tremia, e ele ficou me olhando assim, tipo, o que esse menino tá fazendo? Por que ele tá chorando, sabe? Mas é porque só eu sei tudo que eu passei nesse período de processo mesmo, né, de tirar a carteira, e aí me lembra o meu processo lá no Brasil, como eu falei, foi bem traumático também, mas enfim, deu tudo certo, vale muito, muito, muito a pena. O meu conselho é: escolha uma autoescola que você se sinta bem, que você tenha um contato legal com o seu instrutor, com a sua instrutora, porque eu já vi relatos de instrutores que não são legais, que eles gritam, que eles fazem várias coisas, então não vai. Se isso acontecer, muda de autoescola, você vai pagar um pouco a mais para alterar a autoescola, né, para mudar de autoescola, mas ainda assim a sua paz vale muito mais, né, do que alguém gritando no seu ouvido, porque já é um momento bem tenso, né? Então, compensa você mudar para uma outra autoescola. E assim foi o meu processo. Depois que eu fui aprovado, o avaliador me entregou uma carta, na hora mesmo. Eu peguei essa carta, marquei de novo para voltar lá no Detran e fui no Detran com essa carta, e aí eles já me deram a carteira de motorista na hora. Aí eu já vim para casa com a minha carteira de motorista, e o dia que eu marquei para poder levar a minha carta foi exatamente no dia do meu aniversário, porque eu queria que na minha carteira de motorista tivesse a data do meu aniversário como um presente para mim, para eu me lembrar que eu fiz bastante esforço e consegui. E aí tem aqui dia 9/1/2023, que foi quando eu fui lá pegar a minha carteira de motorista aqui da Alemanha. Com essa carteira eu posso dirigir em todos os países da União Europeia, em alguns países também da Europa, como a Suíça, por exemplo, sem restrição. Eu apenas apresento a minha carteira e tá ok. Bom, gente, esse foi o meu processo para tirar a carteira de motorista aqui na Alemanha. Não foi um processo fácil,
Foi bastante burocrático, como vocês viram, bastante dor de cabeça. Foi bastante caro, mas se vocês quiserem saber valores, deixa aí nos comentários que aí eu posso fazer um vídeo só sobre valores, de quanto que eu gastei com a carteira de motorista aqui na Alemanha. Muito obrigado por assistir, deixe seu like, se inscreva no canal, ativem as notificações. Beijo!